A autenticidade é uma característica presente nos ambientes empresariais? Eu acho que todo mundo gostaria de conviver com pessoas autênticas. Agora, é o que a gente vê? Não. E é difícil ser autêntico? Eu acho que para você ser autêntico, você tem que viver de acordo com os seus valores e com as suas qualidades, né? Nesse sentido, eu acho que a gente está muito mais num barco à deriva do que vivendo de acordo com os nossos valores. E por que a gente fica à mercê dessa maré? Olha, Vanusa, assim, ser legítimo, né? Ser verdadeiro, ser genuíno, num mundo competitivo ele não é fácil. Então, num contexto social, dentro de uma moral, a gente tem até musculatura para ser autêntico, mas o que acho que impera é a gente mais seguir as modas, seguir os modelos e deixar um pouco o ser genuíno de lado. Agora, isso acontece por quê? É por medo de arriscar, medo de seguir os próprios conceitos? O que seria? Eu acho que sim, totalmente. Acho que é o medo. Acho que o mundo contemporâneo ele faz da gente pessoas seguidoras. E tem saída para a gente ser mais autêntico nesse ambiente empresarial? Tem, claro que tem. Eu acho que um bom começo para isso é a gente começar a entender qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito. Acho que a saída é por aí. Estamos de volta com mais um episódio do Tem Saída e hoje para falar de um tema bem interessante, que é para a gente ter claro quanto o nosso propósito e a nossa missão nos permitem sermos autênticos. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Vanusa. Me conta, como ser autêntico num ambiente que exige às vezes que nós assumamos quase um personagem para executar tudo que você tem, para poder se dar bem ali com as pessoas. Como é que é isso? Nossa, é difícil, hein? É difícil ser autêntico assim, né? Parece que está cada vez mais difícil, não parece? Bem, isso parece que esperam sempre algo que foi escrito e não natural, né, das pessoas. Eu acho que assim, quando a gente fala ainda num mundo que é bastante competitivo, é mais difícil ainda. Mas a gente tem... Eu gosto muito do conceito da psicologia positivista que diz o seguinte, ela analisa comportamentos como se fossem músculos. Então, você tem a musculatura, você tem o comportamento, mas às vezes o músculo está fraco, você não desenvolveu. Então, você assim, ser genuíno, ser verdadeiro, ser autêntico, exige um trabalho nessa musculatura para isso. Exige autoconhecimento? Exige, claro que exige, né? Exige muita coisa do que a gente falava no nosso episódio anterior, que era sobre o conceito de qualidade de vida, de profundidade, de autoconhecer, de mergulhar fundo, muito isso daí. Mas você sabe que o que é mais interessante, né? Eu estava pensando um pouco sobre esse tema para a gente discutir, me lembrei de um exemplo, que é um exemplo, ele é bem assim esclarecedor sobre essa capacidade que nós temos de ser autêntico e ao mesmo tempo essa capacidade de não seguirmos os nossos valores e deixarmos de ser autêntico. Uma pesquisa com presidiários. Nós foram para uma penitenciária e fizeram um seguinte experimento, é uma pesquisa / experimento. Eles reuniram lá alguns daqueles presos e fizeram um seguinte teste. Inventaram tudo isso, botaram lá assim um cenário. Lembra daquele cenário da cadeira elétrica, né, que se tinha, né? Estou falando dos Estados Unidos, onde na época a discussão pena de morte era válida, essa coisa toda. Sim. E aí chamaram um grupo de presidiários e contaram a seguinte história para ele. Olha, tem uma pessoa aqui que ela está num processo
se ela... E nesse processo, o que vai ser deliberado é se ela vai ser condenada ou não condenada à pena de morte. E fizeram um monte de palestras sobre isso, etc. E introduziram para esses presos a questão da pena de morte. Como eles eram presos num nível lá que era grave, enfim, era um tema que era corriqueiro para eles. Uhum. Tinham várias daquelas pessoas ali que estavam esperando uma sentença. Então fizeram a pesquisa nesse local. E aí colocaram lá no cenário uma cadeira e disseram o seguinte: olha, você está sendo encarregado de eletrocutar aquela pessoa, mas você sabe o seguinte, que essa pessoa não cometeu o crime que ela está sendo julgada por isso. Mas, se você eletrocutar essa pessoa, você vai ter X anos abatidos da sua própria pena. Ai, meu Deus. Lançaram isso daí. Né? Dúvida não, né? Mas que difícil. E aí, o que a gente observou nessa pesquisa? O que foi observado nessa pesquisa? Quando você estava sozinho, faziam todo o cenário. Tinha lá uma pessoa que estava na cadeira, com as mãos amarradas, etc. Só que estava tudo desligado, evidentemente. Sim. E é aquela famosa cena do cara que tinha que puxar a chave para ligar a cadeira elétrica. Contavam essa história para cada um individual. Qual que foi o resultado dessa pesquisa? Todos aqueles que fizeram, a maioria, na verdade, acho que era 85% de presidiários que participaram desse experimento, puxaram a alavanca. Eletrocutaram uma pessoa que era inocente em troca, em benefício de alguns anos a menos na sua própria pena. E, ao mesmo tempo, fizeram essa pesquisa colocando duplas e colocando trios. E quando você colocava duplas e trios, esse índice de abaixei a alavanca de 85% caía para quase 10% ou 5%. Isso mostra certo? A influência. O que acontece? Deixavam, a cena era assim, dava essa ordem, deixavam ele lá por 2 ou 3 minutos, essa dupla ou esse trio conversando, e daqui a pouco um olhava para o outro e falava assim, peraí, cara, você vai ter coragem de fazer isso? Lançava o direito da dúvida mediante uma moral. Qual é a moral? Não acaba com a vida de alguém, mesmo num país onde você tem a pena de morte, não acaba de um inocente. E esse índice despencava de 85% para 5% para 10%, porque enquanto você estava sozinho, você olhava para os seus próprios interesses e você era desprovido mais naturalmente da moral. Agora, quando você estava em dupla ou você estava em trio, alguém levantava, trazia a moral para a mesa, dava o benefício você vai fazer? Você tem coragem de fazer? Mas não é justo fazer isso. E aí o índice caía. Então, essa pesquisa, ela dizia o seguinte, que 1 é 1, 2 é bando. Como se 2 ou 3 pessoas tomassem força de um bando, de muitas pessoas, né? E aonde você dizia o seguinte, olha, no meio da multidão, a moral prevalece, ela nasce. Quando você está sozinho, não, né? O que isso tem a ver? O que esse exemplo traz de ilustração para a gente, né? Tem um conceito de ética que eu gosto muito, que é o seguinte. Ética é basicamente o jeito que você responde à seguinte equação. Tem coisa que eu posso, mas não quero. Tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. A forma como você responde isso vai te dar a forma como você traduz o seu conceito de ética. Quando você está sozinho, aflorece muito mais o seu próprio benefício. Quando você está sob o guarda-chuva de uma população, seja uma população de 2 ou de 3, os preceitos da moral, eles vêm com mais força. Então, quer dizer que aquela pessoa sozinha não tem a musculatura da autenticidade, e quando ela está em grupo, ela tem a musculatura da autenticidade? Vamos entender aqui músculo de acordo com o comportamento, tal psicologia positiva lá, né?
A pessoa é a mesma, o músculo é o mesmo, não mudou nada na cabeça. Mas por que ela pensa diferente quando ela está sozinha ou quando ela está em grupo? Essa é uma excelente questão para a gente começar a pensar no conceito de autenticidade, né? O que é daí ser autêntico nessa situação, né? A autenticidade, nesse sentido, ela está muito relacionada aos seus valores, a fazer do seu jeito. Está muito mais relacionada com o conceito, vamos puxar para o mundo corporativo, que a gente sempre faz isso, a um conceito de missão, a um conceito de propósito. E normalmente isso aflora mais quando você está em grupo ou quando você está sob o guarda-chuva da moral. Ora, quando você está sozinho, parece que você se isola um pouco dessa moralidade, você tem a liberdade de ser sozinho de confrontar um pouco as regras, os valores, os preceitos que estão estabelecidos. E por isso você tinha esse índice tão diferente, sozinho ou em dupla ou em trio, né? É como se sozinho você tem mais chance de não ser autêntico, mas em grupo, sob a moral, você tem mais chance de poder agir de acordo aos seus valores, de acordo às suas qualidades. Você questiona, você lança o método da dúvida. E aí, essa dúvida, obviamente, ela está relacionada a um conceito moral. Mas aí, essa atitude em grupo não é porque eu sofro a influência do outro ou me preocupo com o que o outro pensa e deixo de ser eu mesmo? Não seria isso? Como você... Eu me preocupo com o que você pensa de mim. Por exemplo, se eu puxo lá a alavanca, você vai pensar que eu sou má, que eu sou uma pessoa sem coração, né? Que estou pensando em mim, egoísta. Ou então você me influencia a partir do questionamento e aí eu deixo de ser autêntico com relação ao que como eu agiria sozinho, não? Eu acho que... Deixa eu ver se eu entendi bem. Eu acho que quando você... Se a gente pensar no conceito de autenticidade como um conceito que está relacionado a agir de acordo com os seus próprios valores, esse exemplo, esse experimento trouxe para a gente que quando eu estou sozinho, eu não mostro, eu não preciso mostrar os meus valores. Né? Mas quando eu estou em grupo é inevitável que eu não mostrar os meus próprios valores, né? E sempre se você... Esse experimento ainda trazia um ganho, e era um ganho substancial, era um ganho de uma perspectiva muito interessante para essas pessoas. Num momento assim crítico, que é você estar encarcerado. Né? Era uma moeda de troca quase que injusta, do ponto de vista que está falando de moral, quase que injusta, mas ela estava ali presente. Muito para desafiar mesmo e fazer essa comparação de como é que as pessoas estavam se comportando. Então, essa pesquisa mostra que em grupo a gente dá o benefício da dúvida, a gente nos permite o direito, mas espera aí, não está certo o que a gente está fazendo. Isso acontece infinitamente mais do que quando você está sozinho. Mas por que é assim que acontece? Né? Por que é assim que acontece? Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar um conceito que é muito comum nas empresas. Né? Um conceito que eu gosto de falar às vezes sobre isso, sobre meta e sobre missão. Então, quando você vai lá fazer seus trabalhos nas empresas de levantar ideologia, de missão, de propósito, seus trabalhos individuais, são essas questões que você está trazendo para você. Né? Isso gera a noção de missão. E qual que é a diferença, na verdade? 2 executivos lá bateram a meta, alcançaram o objetivo. Um está contente e o outro não está. Por que é assim? O que diferencia esse estado de contentamento ou não contentamento é a missão. O melhor conceito de missão que tem a ver com propósito assim, é o jeito como eu faço as coisas, tem o meu tempero. Tá. E esse jeito, se a gente for descer para estudar um pouco isso, tem a ver com os nossos valores, tem a ver com aquele assunto que a gente estava conversando no anterior, que tem a ver com a minha satisfação, com a minha qualidade de vida. Então, no momento em que eu supero desafios, que eu estou satisfeito
que eu deixo os meus valores aflorarem naquilo que eu faço, eu não tenho somente uma meta batida, eu tenho uma missão cumprida. Sim. Eu faço do meu jeito, eu coloco o meu tempero, é o cheiro que eu coloco nas coisas. Isso me dá muita satisfação, isso me dá bastante qualidade de vida, segundo aqueles conceitos que a gente discutia, né? Então, ser autêntico, a gente só consegue a autenticidade nas coisas, não é quando a gente bate a meta, é quando a gente bate a meta dentro da nossa missão, colocando os nossos valores, estando alinhado com as nossas qualidades, tendo satisfação, tendo qualidade de vida. Esse tempero, essa forma de alcançar os objetivos, permite com que você possa, caramba, aquilo que eu tenho em mim me permite, aqui é bom, eu posso ser genuíno, eu posso ser verdadeiro, eu posso brigar pelos meus valores, eu posso discordar, eu posso dizer não, se tiver errado eu vou falar que não é, se for para um caminho contrário eu vou pontuar, eu vou ter liberdade de criticar, eu vou trazer uma outra solução, eu vou questionar, eu vou colocar uma nova forma de pensar. Quando você desenvolve, colocar esses seus valores, esses seus atributos, essas suas qualidades na mesa, você tem mais chance de ser autêntico. E é fácil sustentar essa postura, essa posição num ambiente assim como é o ambiente de negócios? Aí a gente vai voltar de novo para aquele nosso bate-papo anterior. Num mundo competitivo, claro que não é fácil. Mas no mundo onde você mergulha fundo, se aprofunda nas questões e vai buscar satisfação, fica mais fácil. Até porque tem mais argumento, né? Tem mais argumento, tem mais conhecimento, tem mais análise, você está mais seguro. Você se permite, antes de tudo, questionar os seus próprios valores. Sim. Né? Você se reformula o tempo todo, você traz a sua discussão interna para depois estar convicto. Ser autêntico é ter convicção. Ser genuíno, ser verdadeiro é ter convicção. Pô, vai lá e vai ler que eu... Não vou. Isso está errado, não vou fazer isso. Né? Por quê? Porque eu estou firme aqui no meu propósito. Essa noção de propósito, tudo isso está muito relacionado com o conceito de missão. Não é atingir o objetivo a qualquer custo, tem uma missão para isso daí. Sabe? Por exemplo, vamos colocar a cadeira elétrica como demissões numa empresa, né? Eu quero aumentar o meu lucro. No final das contas, eu mecanizo, vou colocar menos, vou demitir funcionários, afinal de contas eu vou ter menos necessidade deles e tal. Mas isso vai contra tudo aquilo que eu sempre quis para minha empresa, por exemplo. Tá. Né? Aí, no final das contas, daquele ano, eu cheguei lá, até superei a expectativa do lucro. Uhum. É nesse sentido que você diz, mas eu não estou feliz porque não foi do jeito que eu gostaria? A coisa que a gente mais encontra são, não gosto nem de chamar de executivos, executores insatisfeitos, batedores de meta. Uhum. É muito comum. Só está insatisfeita, até fez a meta lá, bateu, mas está insatisfeita por quê? Porque não deixou o seu legado, a sua marca registrada, a sua forma de fazer, o seu tempero, aquilo que você acredita, a forma como você deixa os seus valores de maneira explícita. Isso traz autenticidade. É um reforço contínuo para você poder continuar sendo autêntico. Por quê? Por que não estamos falando isso? Porque o que a gente observa, né, Vanusa, é o seguinte: a gente tem uma legião de seguidores, cada vez mais. Sim. E o engraçado, né? Você pegar esse exemplo, que é um exemplo muito forte dessa caricatura e dessa pesquisa, desse exercício de eletrocutar alguém, a gente em bando, a gente tem muito claro quais são os nossos valores. A conclusão que eu chego é que, pensa comigo aqui, no mundo de rede social, que é onde a gente está massivamente conectado, parece que a gente está... É a certeza absoluta que nós estamos sozinhos. Uhum. Porque sozinho a gente abre mão dos valores. Quem abre mão dos valores passa a ser um seguidor. Você acha que você está convivendo com todo mundo, conectado com todo mundo? Tá nada, você está sozinho. Você está no scroll ali o tempo todo, de 3 em 3 segundos, sozinho. Você está sem questionar quais são os seus valores, etc. Você está à mercê de seguir o valor do outro. Sim. Agora, quando você traz para o coletivo,
veem essa forma. Então, a impressão que eu tenho é que nós somos assim, ambulantes solitários que achamos que estamos conectados numa rede e a gente não está. A gente está extremamente sozinho. Isso faz da gente seguidor. É por isso que algumas pessoas perdem a mão na hora de fazer comentários, porque eles realmente estão ali sozinhos, né? Na frente de uma tela, sem alguém para dizer, opa, tem certeza? Se a gente pensar assim, vem um conceito que eu não gosto desse conceito, mas é o que eu mais vejo, né? Você pergunta assim, o ser humano é um bicho curioso? É. Mas tem níveis de curiosidade. Tem aquela curiosidade que te aprofunda, que faz você mergulhar no assunto, e tem aquela que é mais rasa, superficial. Eu acho que essas pessoas que não sustentam os seus próprios valores, portanto não são autênticas, são seguidores curiosos. Você está curioso, você nem sabe por quê. É uma curiosidade flácida, uma curiosidade rasa, né? Qualquer notícia hoje vira notícia. Uma bobagem que acontece no outro lado do mundo vira notícia. Só que é uma notícia tão instantânea, 3 segundos, que você vai emitindo juízo de valor sem olhar para os seus valores. Nós estamos ficando cada vez menos autênticos, cada vez menos genuíno, menos verdadeiro, porque a gente vai virando seguidor. Agora, isso acontece só nas redes? Não, isso acontece no ambiente empresarial. E qual é o malefício, digamos, disso? Quais são as consequências dessa falta de autenticidade no ambiente empresarial? Eu acho que uma delas, que é a principal, é o seguinte: quando você precisa emitir uma opinião, quando você precisa sustentar um ponto contraditório, quando você está percebendo que o caminho está errado e não se posiciona, quando você precisa sustentar, levantar a mão, dizer não sei, não entendi, vamos revisar isso, não estou satisfeito com essa abordagem, acho que é o caminho errado. Numa legião de seguidores, você perde tudo isso. Sem autenticidade, sem ter a convicção de que ser genuíno, ser verdadeiro, sustentar suas qualidades, sustentar os seus valores, faz de você uma pessoa de opinião, você perde a opinião. E aí, é medo? Você acha que aqui também o medo afasta as pessoas da própria autenticidade? É um mundo competitivo, né? E se você levanta a voz para uma coisa, o outro vai lá e ocupa a tua posição, ou ocupa o teu lugar, ou sai na tua frente. Eu estava reparando esses dias, né? Se a gente vamos pegar as redes sociais que nos conectam às redes de trabalho, essas duas coisas, né? Você já reparou o seguinte, né? Hoje em dia as pessoas têm os seus próprios critérios para poder curtir e não curtir as coisas, né? Tudo virou um ambiente muito competitivo. Então, ninguém quer jogar muito a luz no outro, tá certo? Se você jogar muito a luz no outro, se você incentivar muito o outro... É como se você tirasse a luz de você. Opa, peraí, tenho limite para elogiar, tá certo? Tem limite para reconhecer, porque se eu faço isso muito... se o outro me reconhece, eu reconheço também. Então você fica nessa via de mão dupla, mas isso tem limite. Você vai para as redes onde você tem mais contato ainda no mundo corporativo, pega o LinkedIn, por exemplo, né? A parcimônia para você poder jogar a luz no outro. Claro que ninguém vai falar sobre isso, é evidente. Mas o que isso tem a ver? Acho que tem um ambiente bastante competitivo, onde todo mundo está ali para dizer, eu quero o meu espaço ao sol, né? Eu quero, na verdade, mostrar que eu também tenho isso, que eu também tenho chance, que eu também tenho valor, que eu também tenho isso. Acontece que na prática diária, esse fato de você estar sozinho, segundo essa pesquisa, vai bastante na contramão dessa autenticidade, né? Então o que você vai fazendo você vira um curioso superficial. Sim. Você não lê nada direito, você não se aprofunda nada direito, você... Sai repetindo coisas Sai repetindo coisas de todo mundo, você... né? Quais são os reflexos? Você transmite... Você fala uma coisa sem falar. Você transmite algo sem entender, sem ler, né? Às vezes só para estar presente ali, né? Eu acho que o ser seguidor, no sentido de perder a autenticidade, perder o senso crítico, não ser verdadeiro, não ser genuíno,
isso que o comportamento das redes é o mesmo comportamento das redes de trabalho. Você tem medo do quê? Medo de perder espaço, medo de perder o emprego, medo de não ter promoção, medo de não ter a estrelinha, de não ter o reconhecimento, né? Que eu não posso fazer porque, puxa, eu dependo disso. Claro que o mundo não é cor-de-rosa, tudo isso é verdade. Agora, tem espaço para você poder ser autêntico e contribuir ainda mais para a tua permanência no teu lugar, para valorizar o teu trabalho, para poder receber o seu feedback positivo, seja qual ele for. Mas não, a gente vai como na pesquisa, a gente vai para um lugar solitário, individual e viramos pessoas mais niveladas pelo gosto médio. Aí vem a palavra mediocridade. A gente fica medíocre. A gente se baliza pelo gosto médio, a gente deixa os nossos valores de lado, a gente deixa as nossas convicções de lado e a gente passa a seguir, passa a ser um seguidor. Acho que isso é um fenômeno que me entristece, me causa muita estranheza. E onde que deságua tudo isso? Não prepara pessoas, eu sempre digo isso, né? Não prepara pessoas para resolver, para solucionar, para questionar, para dar o tombo, para poder achar uma solução. Esse parece que às vezes eu olho para mim, eu fico repetindo isso como se fosse um mantra, né? O exercício de deixar a convicção de lado, de não ser autêntico, é diametralmente oposto ao exercício de trazer uma solução, de questionar e mudar o rumo das coisas. Então essa legião de seguidores que vão vivendo de maneira curiosa, de maneira rasa, isso me incomoda demais. Agora, para você se aprofundar, para você aprender, isso exige um esforço, né, Cris? Será que as pessoas estão aí, elas percebem que não se aprende pelo que a massa sai dizendo, o povo, as pessoas medianas saem dizendo por aí, mas sim se aprofundando nos temas, nos assuntos, até para ter mais segurança na hora de questionar, na hora de sugerir, na hora de criar? Eu acho que assim, a gente tem o músculo da autenticidade na gente, mas a gente não usa. Essa é a minha bronca. A gente não usa por todos esses receios, esses medos que a gente está colocando. Você veja, né? Na prática, eu não sei se as pessoas querem aprender. Né? Tem 3 coisas que são muito distintas. Ver, entender e compreender. São coisas distintas. Eu vi o negócio. Agora, para eu entender aquilo que eu estou vendo, eu tenho que estudar. Eu estudo, analiso. Aí eu vou compreender essa situação. São 3 momentos distintos. Uma vida mais rasa, menos profunda, não te permite fazer isso. Agora, se você vive esse ciclo, cara, isso te dá uma convicção. Mas isso te dá uma autenticidade, e aí você briga por isso, porque você está embasado. Quem estuda sabe o que dizer. Quem se aprofunda tem o que dizer. Assim, que eu preciso fazer para eu ser uma pessoa interessante? Me interessar. Por coisas variadas, simples. Né? Se interessar por ir um pouco mais a fundo nas coisas, te permite ver, entender e compreender. Isso traz à tona as suas convicções, isso traz à tona os seus valores, e aí sim você entra para uma discussão para brigar um pouco pelo aquilo que você acha, né? Porque essa moral ela está instituída. Nós estamos diante de uma moral, a gente sabe o que é certo, o que é errado. Tem uma regra. A gente pode questionar se essa regra está certa ou não, mas tem uma regra. E a gente sabe disso. Agora, por que a gente está insistindo em ser seguidor, deixar tudo isso de lado, deixar de se aprofundar, abrir mão da convicção, abrir mão de ser genuíno? Por mais que a gente traga a resposta, tem medo de perder, está em jogo uma série de coisas. Sempre foi assim. E as pessoas que rompem essa barreira são as pessoas que se destacam. Sim. São essas pessoas que têm a convicção de que quando ela rompe isso, é muito mais garantia de que ela vai chegar na meta
com uma missão cumprida. E aí eu lembro que em outro episódio nós falávamos também que não basta você se aprofundar só naquele tema em que você é especialista ou que você quer ser especialista, mas que você precisa também ampliar os horizontes, né? Digamos, eu sou uma pessoa de exatas. Eu preciso olhar um pouco para as artes, eu preciso frequentar um teatro, ler poesia, mesmo que eu não entenda e não goste, mas tente, pelo menos, fazer esse exercício mental. Sem dúvida. Eu acho que quando você amplia esses horizontes, aí sim você consegue, né, ser mais criativo, sabe, ser mais crítico e, ao mesmo tempo, sabe se colocar e ter argumentos. Você vira e fica autêntico, você fica genuíno, você briga pelos seus valores, briga pelas suas qualidades, você não é convencido facilmente. Hoje em dia parece que as pessoas são convencidas a toque de caixa. Sim. E aí essa verdade vira uma verdade. Publica um treco lá que você nem, na maioria das vezes, não é verdade. Quando você vê, você tem uma legião de pessoas seguindo e passando aquilo para frente. Mas cadê a moral que institui os sensos críticos? Você sabe que eu acho que essa postura, é engraçado isso, né, Vanessa? Essa postura é uma postura meio nihilista. No sentido de, assim, falência dos valores universais, né? Parece que não interessa mais aquilo que é de senso comum. Eu sou mais eu vou seguir aqui. Muito, parece dialético, isso é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que parece que isso é algo genuíno, ela não é. As pessoas estão seguindo, é aquele curioso raso. Eu adoro a curiosidade quando ela te permite avançar fundo. Agora, essa curiosidade instantânea, etc., isso é que faz você ser nivelado pelo gosto médio. Aí você não cria essas pessoas que fazem isso aí que você falou, que pensam, que analisam, etc. Eu acho que esse tema, para mim, é um tema que deveria estar muito presente nas rodas de líderes e teria que estar muito presente na cabeça dos sócios, né? Eu acho que o que a gente está falando aqui, a gente teria que entender o seguinte: puxa vida, o que eu estou fazendo? Qual é a minha responsabilidade, o meu papel perante um time na minha empresa? O que eu estou fazendo para esse time cada vez mais ter a segurança para ser autêntico, ter a segurança para ser verdadeiro, genuíno? Como é que eu faço para instrumentalizar e educar essas pessoas a elas poderem falar abertamente o que elas querem, a ter um ambiente tranquilo e, mesmo que seja competitivo, mas que dê espaço para o contraditório, que escuta uma opinião diferente, que incentiva pontos de vista diferentes? Por que não é assim, né? Por que foi mais assim e a gente tem a sensação de que a legião de seguidores impera? Sim. A legião de pessoas autênticas? Essa é a minha grande crítica. Agora, você acha que isso exige investimento dos sócios, dos executivos na sua equipe? Eu acho que existe investimento dos sócios executivos primeiro neles, porque tem que trazer isso para a consciência, né? Então, estar atento de que 1 é 1, 2 é bando, de que a gente tem a musculatura da autenticidade, mas ela tem que ser desenvolvida. Primeiro você tem que tomar consciência disso. Então, primeiro é você com você. Puxa, se eu estou aqui, tem 5 pessoas, 10 pessoas, 200 pessoas na minha equipe, eu tenho que ter consciência. Cara, nossa, todo mundo ali tem um gene da autenticidade. O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para fazer esse gene aparecer? Você tem que ter consciência disso. E depois você tem que achar ferramentas para isso. Mas como ele pode fazer isso? O como? Vamos tentar ajudar lá o empresário, o sócio que está nos acompanhando, o executivo. Como ele pode buscar isso, na tua opinião? Eu acho que você tem milhares de maneiras. Vamos pegar uma delas que é muito simples. Você está numa reunião para poder discutir um tema. Vamos pegar um tema assim, diga o seguinte: olha, nós estamos aqui caminhando, sei lá, para um trimestre ou estamos no semestre, estamos vendo que a gente não está tendo muito resultado. O que a gente tem que fazer para mudar o nosso resultado? O que estamos fazendo de errado? Aponte para mim quais são as coisas que a nossa empresa não está... Onde nós estamos descarrilhando? Eu queria que a gente fizesse, que cada mundo ficasse à vontade para poder dizer assim: escuta, o que na tua opinião está acontecendo errado?
O que na tua opinião a gente fez que não é assertivo? Aonde você acha que a gente está falhando? O que a gente não está enxergando? O porquê que aquela área não respondeu da forma como a gente queria? Esses tipos de exercício, esse tipo de incentivo, desde que seja feito de maneira genuína, é verdade, né? Uhum. Esse é o grande exercício para despertar no outro a motivação ali para ser verdadeiro, né? Para botar os seus valores. Puxa, você vai trazer uma discussão, né? Você vai fazer a famosa pesquisa de clima. E aí, como é que todo mundo lá responde aquilo que às vezes não quer responder? Né? Vou ter que responder que o clima não tá bom. Eu não vou colocar isso aqui porque depois vão me perguntar para mim por que eu tô achando. No fundo, a gente sabe que na prática é assim que acontece. Agora, se você estivesse num ambiente onde isso fosse incentivado, fosse feito de uma outra maneira, você vai colher de maneira genuína o que aquela pessoa pensa. Pode ser que o que ela pense não ajude o seu negócio, mas pode ser que o que o vizinho pense ajude. Então, o ambiente competitivo ele não facilita isso, né? Ele nos coloca numa situação de fragilidade, de medo, né? De eu não posso curtir o outro, eu não posso falar que o outro sabe, eu não posso jogar a luz no outro, eu não posso dizer para o outro que ele estava certo, eu não posso elogiar o outro na reunião. Ou você acha que isso não acontece? Isso é o que mais acontece entre os líderes de hoje. É uma guerra de... É um ambiente competitivo. Então, como é que você tranquiliza essas pessoas? Então, se os principais líderes ou sócios, donos, tiverem a noção disso, já é 50% de avanço. Primeiro, só precisa saber. Só precisa ter consciência de que é o seguinte, todo mundo consegue ser autêntico e a maioria das pessoas são seguidores. É um exercício profundo de traço cultural de você trazer a autenticidade das pessoas. Só o fato de você saber disso já é 50% do caminho andado. Tá. Depois você tem ferramentas para isso, né? Por exemplo, se eu como sócia de uma empresa, eu percebo que está tudo muito raso, está tudo muito... Ninguém aqui vem questionar nada, ninguém me traz solução. Eu posso trazer alguém de fora para me ajudar nisso? Para tentar resgatar essa autenticidade das pessoas? Claro, não só pode como deve, né? Como você pode... eu acho que você manter a cabeça... Por isso é que o que eu penso, né, sobre isso? Tem um ponto que é importante. É muito mais interessante você ter uma visão daquilo que não está acontecendo ao invés daquilo que está acontecendo. Então, quanto mais você tiver a cabeça, que é a cabeça do dono, o dono pensa muito assim, né? Não tá bom, eu estou fazendo errado, o que eu estou deixando passar, por que eu não estou conseguindo? Tem muito dono que tem essa cabeça. E tem muito executivo que valoriza, não, eu fiz isso, eu entreguei isso, estamos conseguindo isso, parabéns, etc. Essas duas coisas são importantes. Mas se eu tiver que escolher, minha opinião, entre uma e outra, eu fico mais com a cabeça do dono, tipo, o que está faltando? O que eu não tenho? Né? Porque essa cultura de você se permitir a falar o que está faltando, ela facilita você colocar criar o espaço para as conversas mais difíceis. É natural que seja mais difícil você criticar ao invés de elogiar. Claro que é muito mais natural isso, né? Criticar tem toda uma consequência. O elogio para o outro não tem... A não ser o mundo competitivo, que pode ser uma ameaça para você mesmo, essa é a única... É o único reflexo que pode ter, porque do contrário, elogiar é muito simples. Agora, criticar, apontar a falha, apontar onde está a falta, o que fez de errado, o que faltou, etc., isso gera muita apreensão, gera muito, muito medo. Mas é o que transforma, é o que te tira daquele lugar. Os autênticos fazem isso. Essa é a diferença. Aquelas pessoas que põem a marca registrada dela, aquelas pessoas que deixam um legado, aquelas pessoas que dão tempero, aquelas pessoas que colocam o seu propósito na mesa. Eu vim aqui por causa disso. Eu sou reconhecido por essa especialidade, por essa característica, por esse caráter, por essa personalidade. As pessoas que fazem isso, elas não são pessoas batedoras de meta. Elas batem a meta cumprindo uma missão.
É aí que eu relaciono os pontos. Então, no mundo de seguidores, exemplos de pessoas que completam as suas missões, que têm consciência disso, que têm consciência que deveriam transformar e dar chance para as pessoas serem autênticas, mas é fundamental. Por que não acontece isso? Essa é a minha angústia. Né? Então, qual é a saída para isso? Né? Para que nasceu o olhar do Tem Saída? A saída é primeiro tomar consciência. E essa consciência tem que ser de cima para baixo. O nível dos donos, dos sócios. Eles têm que ser pessoas que vão propiciar a autenticidade. Tem que tirar o medo das pessoas de serem autênticas. Você tem que ser firme para você poder seguir numa rota onde você vai incentivar que as pessoas não sejam meros seguidores, curiosos, rasos, e que as pessoas possam se aprofundar. Então, dá chance para se aprofundar, dá chance para... Você perguntou o que fazer? Dá chance para se aprofundar, né? O cara está lidando com pessoas, quer fazer um estudo, vai lá fazer um ano de filosofia, estudo sobre pessoas. Não, tem que fazer um MBA de finanças porque é isso que vai... Mas não é isso que vai fazer essa pessoa ser autêntica. O que vai fazer ela ser autêntica é ela ter a liberdade de entender o ser humano, de acolher alguém que está com medo de falar, de fazer essa pessoa colocar... Então, tomar consciência disso vai permitindo com que você possa se arriscar em alguns comportamentos para ser um incentivador da autenticidade, menos seguidores. Porque se a gente ficar nas redes não de trabalho social, essas redes elas já se encarregam de só reproduzir seguidores. Pasteurizar o conhecimento. Pasteuriza, né? Essa palavra eu adoro. Ela pasteuriza. Isso, para mim, a pasteurização, ela combina com a mediocridade. Tá certo? Ela não higieniza no sentido de resolver, ela pasteuriza no sentido de... Deixar tudo meio igual. Assim. É exatamente isso. E aí você tem uma geração de seguidores que contribui muito pouco para uma operação, para o sócio que precisa de gente para solucionar, para ser criativo, para fazer a diferença. Você acha que a gente deveria tratar mais desse tipo de assunto? Não só aqui no Tem Saída, mas acho que abertamente nas rodas de gestores, incentivar para que esse tipo de assunto fosse mais discutido? Eu acho que esse é, eu posso dizer uma coisa para você, essa é uma missão que eu tenho. Eu tento trazer uma missão para cá, para esse nosso encontro, para dizer o seguinte: os valores que eu acredito são esses. Essa é a minha autenticidade. Isso para mim é assim, deixa eu ser genuíno de acordo com aquilo que eu penso. No momento em que isso tiver o espaço para ser discutido tal qual se discute o orçamento, a estratégia, os controles internos, os mecanismos, os processos e ferramentas a tal, a gente vai ter uma legião de pessoas fazendo contraponto, contraste à legião de seguidores. O mundo corporativo ele não precisa de seguidores, né? O mundo corporativo precisa de pessoas que estejam ali para contribuir com o negócio, mas para que esse negócio também faça parte deles poderem colocar o jeito deles. Puxa, não precisa nem dizer, né? O quanto que é chato você viver 10, 20, 30, 40 anos trabalhando num lugar onde você não pode ser autêntico. Muita gente vive assim, porque o mundo não é cor-de-rosa, repetindo, precisa pagar a conta. Ponto. Agora, se você estimula esse ambiente, quem ganha são os dois lados. E você aqui, se sente autêntico? Eu quando trago esse tema, eu vivo o ápice da minha autenticidade. Assim, ser mais genuíno do que isso, para mim é impossível, né? Eu tenho certeza absoluta assim, que se alguém escuta o que a gente está falando, e felizmente tem muita gente escutando, que bom, né? Vai dizer assim, cara, será que isso é um sonho? Propósito, legado, missão, autenticidade, é engraçado. Eles são encarados às vezes até como sonho. E não deveria ser, né? Então, para essa pessoa
que é o seguidor e que de longe sabe que pode ser verdadeiro, ou que de longe nem sabe isso pode virar um sonho. Esse é um sonhador. Isso é para poucos, né? Não, eu não acho que isso é para poucos, eu acho que isso é para todo mundo. E eu acho que se você perguntar qual é a saída, é essa. Essa é a saída. A gente precisa fazer tudo o que a gente faz no dia a dia de uma operação, né? Nós precisamos viver todos os ciclos. Estratégia, o orçamento, pessoas qualificadas, o desafio de reter pessoas, o desafio de viver numa operação num país onde a gente tem um manicômio tributário, onde a taxa de juros é gigante, onde os investimentos saem suado, onde os sócios não têm respaldo jurídico. Tudo isso já é desafiador e a gente vai se instrumentalizando, vai criando especialistas, financeiro, operacional, comercial, industrial, vai criando essas pessoas, trazendo essas pessoas para tocar o nosso para atingir o objetivo. Agora, ao lado disso, a gente está mexendo com pessoas que estão passando uma vida fazendo isso, né? E a vida, quando você é autêntico, quando você coloca o seu valor, quando você aplica, né? Quando você se dá o benefício da dúvida, como no exercício lá, naquela pesquisa, quando você, cara, não vou por esse caminho porque eu não acredito nesse caminho, o meu negócio é aqui, ó, é isso aqui que a gente tem que fazer. No mínimo, gera uma discussão. Agora, ser seguidor, eu só dou like em que eu gosto, o contraditório eu cancelo, eu não elogio porque eu tenho medo de ser competitivo, eu não troco informação. Você acha que essa pessoa vai ser o quê numa mesa de líder? Você acha que ela vai contribuir para quê? É isso que eu vejo que acontece. Muito bem, muito obrigada. E você, tem sido autêntico aí no seu ambiente de trabalho? Tem sido autêntico até nas suas relações familiares? Pensa aí, responde aqui pra gente o que você gostaria de ouvir mais aqui no Tem Saída e deixa a sua opinião sobre o episódio de hoje. Obrigada, Cris. Obrigado você, Vanusa. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até a próxima.